No vídeo de hoje nós vamos criar uma interface com algumas funcionalidades, ou seja, criar um pequeno programa que tem apenas 6 linhas de JavaScript. O programa é esse. Ele tem um botão de inserir temperatura, e aí você coloca uma temperatura em Celsius, por exemplo, 0 graus. Você pode colocar outros, por exemplo, 100 graus. Um botão que exibe essas temperaturas, então 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, e um botão que exibe as mesmas temperaturas em Fahrenheit. Então aqui nós vamos agora ensinar todos os recursos necessários para construir esse programa e o programa em si. Nisso já serve também como um pouco trabalhar o meu velho ranço com lógica de programação, que eu não vejo como uma forma lógica de ensinar programação, porque na verdade, quando você aprende a desenvolver programas em determinada linguagem, você utiliza recursos, paradigmas, estruturas de dados, sintaxes próprias daquela linguagem. Então, aprender lógica de programação é questionável, na minha visão, o quanto faria você ser capaz de desenvolver um programa como esse. Mas vamos lá. Eu estou aqui no about.blank, dei a atualizar, eu estou no Chrome. E nós vamos ensinar alguns recursos e criar cada uma dessas 6 linhas de código. Eu venho aqui, botão direito, inspecionar, console. Aqui no console eu vou explicar algumas coisas. A primeira delas é como nós escrevemos nessa tela aqui do lado. Nessa tela do lado, nós temos a nossa página HTML. Tudo que você vê na internet são páginas HTML, com algumas outras linguagens junto, eventualmente, inclusive JavaScript. Mas o próprio JavaScript nos permite inserir HTML. Nós vamos usar isso em mais de uma vez nessas 6 linhas de código, porque nós queremos inserir a interface e depois também inserir os resultados, aquelas informações de temperatura. Para isso, nós usaremos o document.body.innerHTML. O que é o document? Document é o documento. Esta é uma variável do meu JavaScript que me dá acesso à estrutura HTML da página. Document.body é o corpo da minha página HTML. Quem trabalha com HTML sabe que quando você cria o HTML, você tem um head, um body. Então essa é uma estrutura do JavaScript que me dá acesso ao documento, ao corpo do documento HTML. E inner HTML é exatamente o que está dentro desse corpo. Se eu der Enter, ele me mostra vazio, porque a página está vazia. Mas o mais interessante é que se eu colocar igual, eu posso fazer uma atribuição. E se eu colocar entre aspas, ou entre uma crase aqui, que é um mais recente do JavaScript, como uma forma interessante, nós vamos ver algumas coisas a respeito da crase, eu posso escrever, por exemplo, o que eu quiser. Crase, teste, crase, Enter, e ele escreveu teste ali. E, na verdade, isto é um código HTML, que permite, por exemplo, eu usar comandos HTML como o button. O que faz o button? Ele cria um botão. Então, eu criei o botão teste. Então, a primeira linha do nosso código, do nosso programa, é a linha onde eu vou criar estes botões. Vamos ver um pouco sobre isso. Primeira questão, uma característica interessante dessa crase é que eu posso colocar várias linhas. Eu posso dar Enter e colocar tudo o que eu quiser aqui, que ele não se perde. Ele vai aceitar tudo isso até que venha a nova crase. Então, fiz 3 botões de teste. Botão teste, botão teste, botão teste. Mas eles aparecem lado a lado. No HTML, eu tenho recursos. Eu vou usar apenas um dele, um pouco mais antigo, até nem tão usado hoje em dia, mas é o BR. O BR, na verdade, num padrão mais correto assim, ele gera uma nova linha. Então, se eu fizer aqui assim, eu tenho teste, teste, teste. Mas nós não queremos teste, teste, teste. Obviamente, nós queremos botões com 3 dizeres diferentes, que são inserir temperatura, exibir temperatura em Celsius e, finalmente, exibir temperatura em Fahrenheit. Certo? Então, estamos aqui
com os botões, como vimos na interface. Mas essa primeira linha de código, que eu espero que esteja simples para vocês, nós temos aquele document body inner HTML. Bom, eu vou colocar um código HTML ali. Você pode não saber nada de HTML, mas eu acabei de ensinar que se botar botão e barra botão, você cria um botão. E aí eu criei os botões: inserir temperatura, exibir temperatura e exibir temperatura. Só que para podermos completar esta primeira linha, nós temos que vincular a funções. E para vincular esses botões a funções, nós precisamos saber o que é uma função. Então, nós vamos agora criar funções. Essa é a segunda etapa da nossa aula de hoje. Uma função, e no JavaScript nós criamos o que se chama de uma arrow function. E mais, nós vamos atribuir a uma variável uma arrow function. Complexo? Vamos com calma. Vamos fazer o seguinte. Let, por exemplo, soma é igual a vírgula B, flechinha A mais B. O que é isso? Isto aqui é o nosso arrow function. Arrow vem de flecha. Ele tem uma flecha aqui. Do lado esquerdo da flecha vem os parâmetros da minha função. Do lado direito vem a execução da função. Então, esta é uma função que, quando recebe um parâmetro A e um parâmetro B, faz a soma de A e B, A mais B. Pois bem, e o que é esse let soma igual? Let cria uma variável. Soma é uma variável. Em JavaScript, variáveis podem receber funções. Soma é uma função. É esta função aqui. Então, eu criei a variável soma e disse que ela recebe A, B, flechinha A mais B. E ela recebeu A, B, flechinha A mais B. E eu posso executar funções. Por exemplo, soma 1,2 me retorna 3. Soma é uma variável que contém uma função. O valor dela é uma função. Soma, abre parênteses, 1,2, fecha parênteses, eu executo esta função. Qual é a função? Para um A, B, flechinha, execute A mais B. Para 1,2, execute 1 mais 2, que dá 3. Então, agora que nós entendemos de funções, nós vamos usar algumas funções. Por exemplo, nós vamos usar a função prompt. A função prompt faz o quê? Entre com o número. Enquanto a função soma eu criei, a função prompt já vem no JavaScript. Ela já está pronta no JavaScript. Quando eu dou um Enter, ele exibe uma janela com o texto. A função prompt, então, está recebendo um parâmetro. A minha função soma recebia 2. A função prompt recebe um parâmetro. Ela exibe aqui, por exemplo, entre com um número e uma caixa onde você escreve alguma coisa. Eu vou escrever um número, 100. Observe que apareceu 100 aqui. Assim como aqui apareceu 3, é que a minha função soma retorna a soma dos dois parâmetros. Já a função prompt retorna o quê? Retorna aquilo que eu digitei. Então, agora, o que eu vou fazer é criar uma função apenas para teste que faz um prompt, que executa um prompt. Vamos criar essa função. Let ftest é igual. Se eu não tenho nenhum parâmetro, por exemplo, eu não quero botar A, B, C, eu não quero fazer nada. Eu não quero botar nenhum parâmetro. Eu posso botar, abre parênteses, fecha parênteses. Flechinha, o que eu quero? Prompt, entre com o número. Certo? Então, agora, ftest é a função que não recebe nenhum parâmetro e executa prompt entre com o número. E nós vamos fazer agora ftest. O que ele faz? Ele bota entre com o número, 100. E o ftest retornou 100, porque o prompt retornou 100. Então, agora, eu vou criar uma função que eu vou chamar de inserir temperatura. Ou, simplesmente, inserir. Let inserir é igual, não recebe nenhum parâmetro e faz prompt
entre com a temperatura em Celsius, certo? Se eu digitar inserir, abre parênteses, fecha parênteses, ele exibe aquela janela. Pois bem, estão lembrados ainda daquilo que eu fiz aqui em cima? O que eu vou fazer é vincular aos botões funções do JavaScript. Button. E aí eu faço o seguinte, quando eu clicar no botão, eu quero executar uma função JavaScript. E a sintaxe do HTML para, ao clicar no botão, executar um JavaScript, é a seguinte, onClick é igual, e aqui eu coloco inserir. Quando ele clicar, eu executo a função JavaScript de inserir. E eu vou fazer já, embora eu não tenha criado ainda, eu vou fazer também essas. OnClick é exibir. OnClick é igual a exibir F. E agora eu vou dar Enter. Esta é a minha primeira linha. Uma linha que, se eu clicar em inserir temperatura, ele executa a função inserir. Terminamos a primeira linha. Vamos a uma segunda linha. Vocês lembram que eu exibo as várias temperaturas? Como que eu faço isso? Eu preciso guardar. Nós já vimos uma variável, nós criamos a variável inserir, que recebe uma função. Eu poderia ter, por exemplo, a variável temperatura. A variável temperatura poderia receber o que eu digito no prompt. Só que nós temos um problema. Nós temos várias temperaturas. Eu posso inserir 1, 2, 3, 4, 5. Quando nós temos várias informações para serem armazenadas, nós podemos armazená-las numa coisa chamada um array. Um array de coisas. No caso do JavaScript, pode ser qualquer coisa, pode ser inclusive coisas diferentes. Mas no nosso caso, nós simplesmente vamos ter um array das informações que retornarem do prompt, das temperaturas. Como que nós criamos um array em JavaScript? Nós criamos assim, com conchetes. Eu vou criar primeiro um array com 2, 3 elementos para ver como a gente manipula um array. Por exemplo, digamos que fosse 100 e 0. Criei o temperatura. Agora observa. Lembra que quando eu clicar em uma função, aparecia a função. Esse aqui aparece inclusive com uma flechinha, porque ele tem vários elementos. Ele tem o 0, ele tem o 1. Se eu quisesse, eu poderia ter temperatura de 0, que vai mostrar 100. Temperatura de 1, que vai mostrar 0, porque eu tenho dois elementos, o 100 e o 0. Mas eu não vou usar isso aqui, porque isso aqui não é uma aula de lógica de programação. Nós vamos usar outros mecanismos para trabalhar com essas temperaturas. Mas primeiro, nós não vamos começar com essa informação. Eu quero começar com temperatura é igual a conchete. E esta é a minha segunda linha. A primeira linha eu construí a interface, no final eu mostro todas as 6 linhas de código. A segunda, eu criei o array temperatura vazio. Ele não tem nenhum elemento. Mas nós vamos ver agora como inserir elementos nele. Temperatura.push. Temperatura.push. Olha só, eu vou botar 10, 20 e 30. 10, temperatura 20, temperatura 30. Agora, quando eu coloco temperatura, ele tem 10, 20, 30, como se eu tivesse inserido 10, inserido 20, inserido 30. Pois bem, agora nós vamos a uma terceira linha de código, que é o inserir. Eu não estava contando antes o inserir, porque eu não tinha terminado ele. Agora nós vamos terminar o inserir. O que vai fazer o inserir? Ele não só vai pegar o prompt, mas ele vai dar um push do retorno do prompt. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Então, nós viemos aqui. Onde está o nosso inserir? Let inserir. Eu não quero prompt. Eu quero temperatura.push do prompt. O que significa isso? Significa que eu vou fazer um push do que retornar da chamada de prompt.
Vamos ver o que significa isso. Olha só, temperatura tem 10, 20, 30. Eu vou botar como 0, certo? Vazio. Agora eu venho aqui e digito 50. Ou venho aqui e digito 90. Agora, olha só, temperatura tem 50 e 90. Toda vez que eu clico em inserir temperatura, eu chamo a função que faz um push do retorno do prompt. Então, chegamos na nossa terceira linha. Vamos ver a quarta linha. Mas para isso, nós precisamos mostrar alguma coisa um pouco mais sofisticada. Primeiro, eu tenho essa interface inteira aqui, mas eu preciso não só inserir no document body, um HTML, eu também preciso inserir sem estragar toda essa interface. Então, eu me enganei um pouquinho. Faltava um elemento na minha primeira linha, no meu document.body. Aqui está ele. Nós vamos além dessas 3 linhas de botões. E vejam, sempre que eu dou um Enter, eu tenho que dar um Shift Enter para ele não executar. Eu vou ter uma quarta linha, que é um div, que vai ter uma coisa chamada ID. ID é identificador. E div é uma divisão. Estou dizendo que existe, depois desses 3 botões, um tal de div, que tem um ID lista. Por que eu estou fazendo isso? Simplesmente pelo seguinte, porque agora eu uso um outro comando, document.getElementById de lista. O que é o document.getElementById de lista? Ele vai me retornar o div. Ó, está aqui, inclusive quando eu movo, ele mostra aqui do lado esquerdo. Por quê? Porque .innerHTML, vazio, mas é a mesma coisa, só que agora não é o document.body, agora é o document.getElementById de lista, é este elemento, certo? Agora eu escrevo nele. Então agora eu posso escrever neste elemento, eu posso colocar as listas do meu array, as listas de temperatura, eu posso colocar aqui. E eu vou colocá-las no seguinte, eu vou colocar cada temperatura e um BR, a outra temperatura e um BR, a outra temperatura e um BR. Só que eu não vou fazer isso do jeito que ensino nas faculdades também. Eu vou mostrar mais coisas para vocês. Por exemplo, eu vou mostrar uma coisa que é o map. O que é o map? Temperatura. Temperatura é isso aqui. Temperatura.map é um mapeamento que vai me retornar um novo array. Por exemplo, para cada elemento eu passo uma função. Estão vendo? Aqui um erro. Estou passando uma função que vocês viram assim. Mas quando é só um parâmetro, eu nem preciso dos parênteses. Eu posso direto aqui. E flechinha. O que eu quiser. Flechinha, nada. Uma string, nada. Ok, recebi 50 e retornei nada. Recebi 90, retornei nada. Mas posso, por exemplo, retornar temperatura em Celsius E aí eu vou usar uma coisa, não vou usar essas aspas, vou usar a crase. Porque a crase me permite, por exemplo, colocar dólar e entre chaves uma variável. Por exemplo, E. O que é o E? É 50, é 90. E agora eu tenho um array que retorna, que é temperatura em Celsius é 50, temperatura em Celsius é 90. E eu posso fazer, inclusive, BR. Temperatura em Celsius é 50, BR. Temperatura em Celsius é 90, BR. E aí eu vou fazer uma outra coisa legal, que é um tal de join. Sabe o que é o join? Olá! Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é um array com 3 elementos. Olá, espaço, mundo. E isso aqui, ponto join,
é olá, vírgula, espaço, Lula mundo. E isso aqui, ponto join, passando vazio, é olá mundo. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar? Temperatura, ponto map, ponto join, com vazio, temperatura em Celsius é 50, temperatura em Celsius é 90. E isso é um código HTML, temperatura em Celsius é 50, BR, temperatura em Celsius é 90, BR. Só falta fazer o document get element by ID de lista.html receber isso. Let exibir é igual flechinha document.get element by ID de lista .inner HTML é igual a temperatura.map. E é óbvio que não seria um vídeo perfeito se não tivesse alguma coisa errada, porque a perfeição sempre depende de um erro. E o erro aqui é óbvio. Eu escrevi exbir. Não, né? Então vamos voltar para aquela linha do nosso HTML, a primeira linha, e aqui é exibir. Exibir. E agora, temperatura em Celsius 50, temperatura em Celsius 90, e inserir 130, ok. Temperatura em Celsius é 50, é 90, é 130. Mas eu tenho que fazer também em Fahrenheit. E nas faculdades provavelmente ensinam vocês a usarem o while, for, varrer o array, fazer uma conversão. Nós não vamos fazer isso aqui, né? Olha só. Nós já vimos 4 linhas. Temos a 5ª linha, que é o Fahrenheit. Converter de Celsius para Fahrenheit é uma barbada. Por quê? 0 graus Celsius é 32 Fahrenheit. 100 graus Celsius, tu aumenta 180 graus Fahrenheit mais aqueles 32. Tu subiu de 0 para 100, tu sobe de 32 para 212. Cada grau Celsius, tu aumenta 1,8. Então, 0 é o 32, 1 é o 32, mais 1,8. Quando chega em 100, tu subiu 180 graus Fahrenheit. 180 mais 32 é os 200 Fahrenheit, que é a mesma temperatura dos 100 Celsius, que é a temperatura que a água evapora. Então, vamos criar agora uma função Fahrenheit. Let Fahrenheit é igual a uma temperatura, não preciso parênteses, porque eu só quero passar um parâmetro, C vezes 1,8 mais 32. Fahrenheit de 100, 212. Fahrenheit de 0, 32. É uma função. O que é o Fahrenheit? É uma função R, uma função com uma flechinha. De um lado tu tem o C, a temperatura em Celsius. Do outro lado tu tem o C vezes 1,8 mais 32. E agora nós vamos fazer o exibir Fahrenheit. Nós já tínhamos a última linha do nosso código. Quão difícil ela é? Exibir é isso aqui. Exibir Fahrenheit é... Eu não quero temperatura em Fahrenheit. Não é o valor. É o Fahrenheit do valor. E temperatura em Fahrenheit, temperatura em Celsius. Vamos inserir o 0 e vamos inserir o 100, exibir em Celsius, exibir em Fahrenheit, 32, 212 e todas as outras. Está concluído o nosso programa. Vamos olhar ele do início ao fim? Olha só, está aqui ele.
nós fizemos um document body inner HTML. Vocês aprenderam que aqui o que eu escrever é o que vai aparecer na minha página. Vocês podem escrever about blank, botar o botão direito, inspecionar, clicar no console e escrever document.body.innerHTML igual e escreverem o que vocês quiserem, entre aspas ou entre frases, para testar isso. Aqui eu fiz botões, só que em cada um eu botei um onClick igual e uma função do JavaScript. Eu criei uma array, ou seja, uma sequência de números vazios. Eu criei uma função, a função Fahrenheit, que pega uma temperatura e retorna na flechinha vezes 1.8 mais 32. Criei um inserir, que aí tem que explicar o push, eu coloco num array alguma coisa, e o prompt, que retorna alguma coisa. Então, simplesmente, esse botão cria um inserir, e eu vou inserindo no meu array. E o exibir e o exibiref, eles fazem o get element by id, a gente viu, né, do lista, pega o elemento e usa de novo o inner HTML. Mas usa esse tal de map que pega um array e transforma. Isso se usa do paradigma funcional. Tu pega um array e transforma em outro. Então, fizemos um programa aqui. Moral da história. Fazendo isso aqui, praticando, vocês vão aprendendo coisas. Quantas coisas diferentes vocês não podem fazer só com isso que foi ensinado aqui, em menos de meia hora. Mas observem o quanto disso usa aquilo que ensinam, às vezes numa faculdade, num curso técnico, num curso de lógica de programação. Tem coisas aqui que não seguem o tal paradigma. Ah, mas cadê o fluxo de execução? Na verdade, eu tenho funções que são executadas quando eu clico em eventos. Isso se chama programação orientada a eventos. Quando existe um evento onClick, e a cada evento em cada um desses há uma execução de uma função. Além disso, o meu array ele não é processado no sentido tradicional da lógica de programação, de varrer o array e fazer algo para cada elemento. Na verdade, ele usa recurso da programação funcional, de transformar o array. Então, o map transforma um array em outro. E dentro do map, eu posso chamar funções como o Fahrenheit, que transformam os valores. Então, eu transformo os valores do array e essa transformação, por sua vez, eu transformo em string, junto às strings e coloco de novo aqui. Essa construção, em grande parte, é a única dessa linguagem. Se você for construir uma interface desse tipo em outra linguagem, você possivelmente vai usar outras lógicas, outros comandos e outro, talvez até, raciocínio. No mínimo, vai depender se você vai fazer um programa orientado a eventos, como é esse, se você vai usar o paradigma funcional, como é usado aqui. Então, este é um exemplo, do início ao fim, de um pequeno programa, e eu sempre digo, é assim que você aprende a programar, criando mais e mais pequenos programas, aos poucos começando a construir programas maiores, onde você vai dominando aquela linguagem. Se você tem a pretensão de estudar lógica de programação, Portugal, fluxograma, Visual G, e de alguma maneira acreditar que este conhecimento simplesmente ele vai se transpor para outras linguagens, para linguagens reais, talvez lá na frente você se junte àquelas pessoas que disseram, eu fiz uma faculdade, mas não aprendi a programar. De todo modo, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, inscrevam-se e marquem o sininho se quiserem acompanhar, porque todos os dias eu publico um novo vídeo de programação. E, ao final, aqui segue convite para outras playlists e vídeos do nosso canal. Muito obrigado!